Jovem TV, feita pra você. Olá, meu queridão, olá, bonitinha. Aqui é o Ronaldo Macedo e eu te convido para conhecer a Bela Demais Web Rádio. Baixe o nosso aplicativo aí no Play Store do seu celular. Nós temos a melhor avaliação entre todas as rádios da região dos Lagos. Bela Demais Web Rádio. Aqui você ouve música boa, tem muita alegria e, é claro, muita interatividade. Bela Demais Web Rádio, o rádio em evolução, uma rádio para você chamar de sua. Bela demais, bela demais, bela demais, Web Rádio. O uso de uniformes dentro da empresa mostra um diferente nível de organização e seriedade. Com isso, a Bordo Tudo é uma empresa comprometida com a qualidade e prazo de entrega. Trabalhamos com uniformes para condomínio, pousada, restaurantes, com material completo ou somente bordado. Crie uma identidade única para o seu negócio. Bordo Tudo, Rua Maninha Carriço 287, Jardim Flamboyant, Cabo Frio. Telefone e WhatsApp 22 98852 9493. Pensa Junto tá de volta, oh, galera boa. E olha, se você já curtiu Pensa Junto na versão antiga, agora é Paulo em dose dupla. Não é mesmo, Paulo? Exatamente, dose dupla. Paulo Cotias e Paulo Roberto. Estamos aqui para tratar de temas, como você viu aí na vinheta, sociedade, cultura, ciência, futurologia, o que mais? E tudo mais, né? Tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. E hoje a temática da gente é inteligência artificial. Exatamente. Mas antes, Paulo vai dar uma boa noite aí para vocês também. Bom, galera, é o seguinte, aqui é Paulo Roberto Araújo, xará aqui do Paulo, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E a gente vai começar esse programa, né? Com esse tema que, na verdade, eu estava falando até com o Paulo antes da gente começar, assim, que a inteligência artificial hoje ela já não é mais um tema acadêmico, né? Ela já não é mais um tema acadêmico. É um tema, eu acho que a gente vai, no futuro, conviver com uma realidade que será cada vez mais comum no noticiário a gente ver conteúdo sobre inteligência artificial. Da mesma maneira que a gente vê hoje conteúdo sobre política, sobre comportamento, entendeu? Vai ser cada vez mais comum. Por quê? Sobre meio ambiente, como a gente vê hoje tanto, né? Por quê? Porque ela vai, de uma certa maneira, impactar, na minha opinião, praticamente todos os aspectos da nossa vida. E não é só a tecnologia. É o comportamento, a maneira como a gente produz, a maneira como a gente trabalha, se diverte, consome. Ela vai estar presente em tudo, entendeu? Eu acho que é aquela coisa assim, ela será ubíqua. Falando uma palavra bem... Que erudito. Exatamente. Gastando aqui, né? Isso aí. Gastando. É assim, ubíqua, ou seja, vai estar em todo lugar, entendeu? Então, eu acho que é relevante a gente começar essa série, né, de programas falando desse tema, que eu acho que, como eu falei, né, deixou de ser uma coisa acadêmica para ser agora conversa de bar.
entendeu? E conversa de podcast também, Conversa de podcast. E aí nós vamos pro primeiro quadro do nosso programa. Isso. Passando o café. O café já foi passado aqui na Jovem TV. Pois é, olha aqui, ó. O café aqui tá sempre quente. Exatamente. É Café aqui. E eu já vou aproveitar. É isso aí. Já vou aproveitar. E olha, esse tema que a gente está trabalhando, ele na verdade, ele traz pra gente uma realidade muito interessante, que é a dos níveis da inteligência artificial. Eu tinha visto uma reportagem há pouco atrás que o pessoal já está chamando a Alexa, a Siri, a outra lá que é sempre esqueço essa, tadinha, porque eu quase não uso ela, da Windows. Cortana. Já estão chamando elas de burras frente a essa inteligência. Então, o primeiro bloco aqui no nosso Passando o Café: impactos na ciência, tecnologia e ensino. O café tá passado para você primeiro, enquanto eu me sirvo. Tá bom. Mete bronca aí. Olha, eu acho assim, a gente não tá nem querendo puxar a brasa para nossa sardinha, não, entendeu? Aqui são dois professores. Mas assim, eu acho que, como eu estava falando, né, na apresentação, a inteligência artificial, ela vai impactar, na minha opinião, todos os aspectos da nossa vida, entendeu? E, cara, assim, é meio ilusório pensar que não vai impactar a educação. Não vai. Verdade. Não é meio ilusório. É meio aquela coisa de, assim, aquela coisa do avestruz, de colocar a cabeça assim na... não, isso não tem nada a ver comigo, não vai chegar na sala de aula. Não, amigo, vai sim, vai chegar sim, tá? Vai chegar. Agora, é aquela coisa, assim, de uma certa maneira... como eu digo, já falei em algumas oportunidades. Educação e tecnologia, Paulo, na verdade, elas sempre caminharam juntas. Sim. Entendeu? Concordo com você. Porque o que acontece? As pessoas acham o seguinte, que quando se fala em educação e tecnologia, a primeira coisa que aparece na cabeça das pessoas, é computador, é inteligência artificial, Não! A tecnologia é, de uma certa maneira, tudo aquilo que, de uma certa forma, ajuda você, é um meio para você chegar a um fim. Entendeu? Então, a educação ela sempre dialogou com a tecnologia. Verdade. Por exemplo, quando a educação começou a ser de massa, ou seja, quando a educação passou a ser transmitida para um grande número de pessoas, né, a partir do século XIX, com a Revolução Industrial, uma das primeiras coisas que aconteceu com a educação foi adotar uma tecnologia. Qual foi a tecnologia, Paulo? O quadro negro, o giz e o livro didático. Entendeu? Aquela herança de Comênio. Exatamente. O quadro, essa coisa de você falar para várias pessoas, com alguém na frente, com um giz e um quadro nas suas costas, e as pessoas com um livro didático para poder acompanhar aquela matéria. Tecnologia. É uma tecnologia. Só que essa tecnologia hoje, ela já está tão... nós já estamos tão acostumados a essa tecnologia que ela se transformou meio que como uma segunda pele para o professor. Ou seja, o professor, né, tradicional, ele não consegue se imaginar, né, como professor fora disso. Sim. Entendeu? Então, essa tecnologia, isso é um ambiente de aprendizagem. Isso é um ambiente de aprendizagem. E aí, chegou o computador. Isso, né, depois da Segunda Guerra Mundial, chegou o computador. O computador, aos poucos, ele foi também sendo incorporado como um ambiente de aprendizagem. Sim. Entendeu? Então, o Seymour Papert, lá na Califórnia, né, ele começou a desenvolver aqueles programas, né, o Logo, que as crianças começavam a desenhar com a ajuda de máquinas e tal, né? Isso nos anos 60. E o Seymour Papert, que assim, ele acabou se transformando numa das grandes autoridades da discussão entre tecnologia e educação.
entendeu? E eu acho que é um nome que deveria ser mais lido e lembrado, né, pelas pessoas, que é o Seymour Papert. E aí o que acontece? É assim, eu me lembro quando eu estava no Rio de Janeiro, quando chegou o computador na escola. Isso foi meados dos anos 90, então eu não vou falar em que parte dos anos 90 para não caguetar a idade, né, gente? Mas assim, eu vi o computador chegou na escola. E como é que o computador chegou na escola? Ele não chegou na sala de aula. Chegou na secretaria. Ele chegou na secretaria, na diretoria. Então, o que o computador era? O computador era uma forma de você continuar fazendo aquilo que a escola sempre fez. Ou seja, ele otimizou a burocracia. Exatamente, eu tenho essa mesma percepção. Ele otimizou. De que essas primeiras inteligências que chegaram sob a forma dos recursos informáticos serviram às ações burocráticas. Exatamente. Ele pura e simples. Então o professor achou que não, isso não vai impactar a minha vida, e realmente não impactou. Tanto que durante muito tempo, quando as escolas começaram a abrir laboratórios de informática, você não via. Os professores perguntavam, vou fazer o que ali? Exatamente. Não havia ainda rede tão disseminada, rede de computadores. Eu vou ensinar o quê? A digitar no Word, a fazer PowerPoint. Eu lembro de capacitações para fazer slide PowerPoint, esse tipo de coisa. Exatamente. Então, o computador, quando chegou, foi para isso. Verdade. Então, assim, essa tecnologia do computador, quando chegou na sala de aula, o que ela foi, Paulo? Na minha opinião, ela foi um enxerto que a administração, né, burocrática da educação incorporou. Entendeu? Aí, poucos anos depois, veio a internet. Já é outro grau. Já é outro grau. Né? Aí, como é que a internet chegou na educação? Ela também ela não chegou necessariamente na sala de aula. Ela chegou na diretoria. Para que servia a internet nos anos 90, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, em escola pública no Rio de Janeiro? Receber e-mail. Receber e-mail. Ou seja, era a correspondência, né? Que, de uma certa maneira, quem fazia isso era a secretaria escolar. Sim. Né? A internet servia também para a secretária escolar fazer pesquisa para o professor. Você se lembra disso? Verdade. Fazia pesquisa. Aí o professor de história chegava e falava assim: busca aí um site que está falando da Revolução Francesa. Aí ia lá, a secretária ia lá, selecionava, ela imprimia aquilo, colocava para copiar e aí o professor dava. Era assim. Verdade. Entendeu? Era assim. Aí veio o laboratório de informática, isso já nos anos 2000, entendeu? Veio o laboratório de informática. E aí o que acontece, cara? Assim, os professores começaram, como você falou, as pessoas chegaram e falaram assim: tá bom, legal, esses computadores aqui são bonitos, tal, né? Todos amarelinhos, entendeu? Assim, o que a gente vai fazer com eles afinal? Entendeu? O que a gente vai fazer com eles afinal? Como foi a mania logo depois desse período, que eu lembro bem, o boom do tablet. Era um tal de todo mundo querer distribuir tablet para lá, tablet para cá, mas não tinha um programinha, não tinha uma... não rodava nenhum jogo educacional, nenhuma plataforma de aprendizagem. Era o tablet. Se você jogar a máquina na frente da pessoa, resolveu. É o fetiche. É o fetiche da máquina. É o fetiche da tecnologia. É o fetiche da tecnologia. Ou seja, essa coisa de que a tecnologia, por ser tecnologia, ela vai resolver tudo. Entendeu? Isso é o fetiche. Entendeu? E aí, cara, chegou, assim, na época do laboratório de informática, né? Assim, eu me lembro que o laboratório de informática estava sempre fechado, Paulo. Sempre fechado. E as máquinas todas quebradas. Entendeu? E aí era aquela burocracia para chamar, porque os computadores tinham sido mandados com verba do governo federal, e aí só com uma licitação lá de um técnico do governo federal, até aquele troço, entendeu? Consertar, entendeu? Já estava na enésima versão do Windows, entendeu? Então, assim, eu sinceramente, quando eu via os laboratórios de informática, eu ficava assim, gente, cara, isso aqui é um
é um dos maiores exemplos de como é que você joga dinheiro fora. Entendeu? E aí, assim, hoje eu posso dizer o seguinte: eu sou contra a escola ter laboratório de informática. Na minha opinião, sinceramente, assim, não sei se tem professor assistindo, vai rolar a roleta do unfollow. Entendeu? A roleta do unfollow. Sinceramente, é uma opinião bem impopular. Bem impopular. Na minha opinião, assim, eu sou contra a escola ter laboratório de informática. Sabe o que é? Na minha opinião, sabe o que é que faz? Vamos ver se é igual a minha. Pede pro aluno trazer o smartphone e libera o Wi-Fi da galera, cara. Eu tenho quase a mesma opinião que você. Libera o Wi-Fi. Assim, libera o Wi-Fi, assim, mais ou menos. Calma aí, né? Assim, libera o Wi-Fi no sentido assim, cara, cria uma política, né, de regulação do uso da internet, do uso responsável da internet dentro da escola. Entendeu? É muito melhor, porque, veja bem, hoje você tem smartphones que são literalmente, eles são computadores. São computadores. Você faz tudo com ele. E aí você vê a garotada, assim, os caras com uma vez eu estava com uma aluna, estava dando aula. Aí eu cheguei, aí ela chegou e começou a mexer no celular, parecido com esse teu aí. Aí ela começou a mexer no celular e tal. Eu falei assim, pô, fulana, deixa eu dar uma olhada aqui nesse celular. Aí ela chegou, me deu o celular e eu comecei a ver assim os aplicativos que ela tinha. Aí eu vi lá, gente, com perdão, assim, se tiver alguém da Microsoft aqui, isso não é propaganda não, pelo amor de Deus. Aí eu cheguei, se quiser patrocinar também, se quiser patrocinar, que assim, patrocinar o programa na boa. Pode mandar. Aí assim, eu tava olhando assim o aplicativo, assim, de repente apareceu lá Microsoft Excel. Aí eu fiquei assim, pô, fulano, olha só, aqui no seu celular tem esse aplicativo de planilha. Aí a menina chegou e falou assim, professor, o que é uma planilha? Boa. Aí eu... Sabe qual é? Entendeu, Paulo? Assim, a ficha assim... Pô, a menina tem um smartphone que é quase tão bom quanto o meu computador. Sim. Entendeu? Mas ela não sabe o que é uma planilha. Sim. Ali, assim, sabe aquela... assim, eu comecei a entender essa coisa que foi mais ou menos assim. Essa história de que, pelo fato de você ser jovem, né, automaticamente você domina a tecnologia, isso é papo de boi dormir, cara. Eu também acho. Isso é papo para boi dormir. Pode rolar o aplicativo, pode fazer funcionar, mas assim, domínio. O domínio eles não têm. Então o que você percebe é que assim, eles têm um acesso a muita informação, mas a grande maioria não sabe otimizar isso através do uso de tecnologias, entendeu? Porque para a maioria dos adolescentes, dos jovens, entendeu? Tecnologia é rede social. Sim, entendeu? Virou sinônimo, né? É rede social. Então, e não é isso. Não é isso. E aí você vê uma coisa que é muito interessante. Essa menina devia ter uns 15 anos, 16 anos. Daí a pouco, daqui a pouco ela vai entrar no mercado de trabalho, né? Daí a pouco vai, cara. E aí, quando você chega assim, você abre um aplicativo desses de tipo LinkedIn, uma coisa dessas, né? Você vê a quantidade de pedidos, né, de vagas de emprego. Ô Paulo, uma vez eu comecei a fazer uma pesquisa. Aí eu até larguei, até deixei para trás, né? Eu comecei a fazer uma pesquisa nesses aplicativos de emprego, né? Paulo, 90% das vagas estão lá. Domínio do Office, domínio do Excel, domínio do não sei o quê. Também. Avançado, domínio avançado. Cara, o mundo corporativo, ele é governado por esse tipo de... pacote Office. Pelo pacote Office, entendeu? Aí. Então, se você não tiver esse mínimo de habilidade, meu amigo, sinceramente, não vai rolar.
Pode dançar no TikTok também, Pô, cara, você pode fazer postagem no Instagram maravilhosas. Nos 30 no TikTok, pode fazer página no Facebook mas perfeita. Se não tiver o tal do Excel avançado ali, meu amigo, não vai rolar. Agora, você não acha que as inteligências artificiais não podem ajudar, inclusive, a melhor treinar a pessoa a montar esse tipo de planilha, a lidar com esse tipo de... Porque assim, não são fáceis esses programas de você dominar. Não são fáceis. Né? Agora, se houvesse agora uma inteligência, ao invés do ponto de interrogação, ajuda, que você clica ali, vai aqueles textos, aqueles comandos, uma inteligência artificial que pudesse agora dizer, cara, eu vou te ensinar a mexer na planilha. Vamos lá, vem comigo. Cara, olha só, deixa eu te falar. Gente, mais uma vez, se alguém da Microsoft estiver assistindo esse programa, nós estamos totalmente abertos ao financiamento, à propaganda, ao patrocínio. Não dispensamos. Não dispensamos, mas deixa eu te falar, deixa eu te lembrar uma coisa. Eu não sei se você se lembra de que tinha uma versão da Microsoft que tinha um clipe com um óculos, que ele aparecia. Sim. Era o clipe. Sim. Era o clipe. Era o clipe. Eu lembro disso. Então, o que era aquilo? Aquilo era ajuda. Ah, você tem algum problema nesse aqui por exemplo, você está usando o Word. Aí, de repente, você não sabia alguma coisa, aparecia lá aquele... Era bonitinho. Bonitinho. Ele fazia uma animação ali. Fazia uma animação. Isso. O que a Microsoft quer fazer agora? Ela quer ressuscitar esse clipe com o GPT. Entendeu? Espertinha. Ela quer ressuscitar isso. Ela quer pegar, fazer uma repaginada. Uma repaginada, um vintage do clipe, né? E agora, ao invés de você chegar e fazer ele mostrar uma pergunta, você vai conversar com ele, né? Literalmente. Assim, isso eles já estão fazendo. Essa nova versão que a Microsoft está colocando agora, né, já tem GPT em todos os seus aplicativos. Office, Excel, já tem GPT em todas elas. E outras empresas também estão fazendo isso. A Google também está fazendo isso. Mas você fez uma pergunta que você colocou uma questão que eu acho fundamental para a educação e para esse debate aqui, que é o seguinte: como é que a inteligência artificial ela pode servir como uma aliada para o professor? Sim. Entendeu? Sim. Uma aliada para... Eu prefiro ser um otimista, né, relativamente cético, do que um negacionista, né? Então, eu sempre acho que, de uma certa maneira, a tecnologia ela sempre vai ajudar a gente, contanto que a gente tenha uma certa responsabilidade e a gente tem inteligência para usar, né? Sim. Porque, como toda ferramenta, cara, é aquela coisa. A tecnologia, como toda ferramenta, é igual martelo. O martelo pode servir para pregar um prego ou pode ser para martelar o dedo. Entendeu? Então, eu acho que essa tecnologia ela pode ajudar a gente para uma coisa fundamental, cara. Que você, como professor, tanto quanto eu, a gente sofre isso na carne. Que é o seguinte, que é a possibilidade da educação ser personalizada. Exatamente. Personalizada. Exatamente. Personalizada. Isso cara, olha fundamental. só, imagina você lá na sua turma, né? Você tem quantas turmas? Tem umas 15 turmas. Pois é. Ou imagina mais, você. 15, 20 turmas. Qual é a média de alunos da tua turma? Entre 25 e 30. Porra, pois é, cara. Agora imagina você com 30 alunos, ou com 40 alunos, você está numa aula de história sobre a Revolução Francesa. Entendeu? É aquela coisa, Paulo. Aquelas 30 cabeças, cada uma tem uma história. Exatamente. Cada uma tem uma trajetória inteiramente diferente. Cada um vai entender o evento Revolução Francesa de uma maneira diferente. Sim. E, meu amigo, não adianta. Você pode fazer 100 anos de licenciatura. Você não tem controle sobre o conteúdo que você está passando. A não ser pela burocracia pedagógica das escolas,
Que acho que se você ficar preenchendo o formulário Exatamente. ali, aí você atingiu exatamente. o objetivo, exatamente. você conseguiu notar as coisas, né? Exatamente. Ou seja, preencher papel. A burocracia, ela quer te convencer. A burocracia garante emprego. A burocracia, e como se dizia antigamente, a burocracia, meus amigos, é um vasto complexo de passar adiante as responsabilidades. Isso. Entendeu? E se proteger das consequências. Exatamente. Eu documentei. Tá aqui, ó. Tá documentado, juramentado. Se a gente mudar de assunto, a pauta tá aqui. Tá documentada a pauta. E aí, o que acontece? Assim, você com 30 pessoas dentro de sala de aula, você não tem controle sobre aquilo que elas estão recebendo de você, entendeu? Então tem 10 ali que estão achando o seu trabalho, a sua aula massa. Tem 20 que não estão nem aí, entendeu? Tem os outros lá que... E os 5 estão voando ali, talvez, pode ser... Entendeu? Pode ser, tal, mas de vez em quando o cara fala uma coisa interessante e tal, né? E aí o que acontece? Você sempre sai com aquela sensação de que você nunca atinge nada. Você não conseguiu dar uma boa aula, tal. E aí esse tipo de tecnologia, ele permite. Quando eu comecei a usar o ChatGPT, eu imediatamente entendi isso, Paulo. Imediatamente eu entendi mais ou menos o seguinte, falei assim, cara, isso permite que você individualize o ensino de uma maneira que, assim, eu particularmente eu não conheço, né? Ele realmente é um assistente que permite que você faça isso. Para mim é um assistente de metacognição. Eu falo isso para meus alunos. Você fala com essas coisas? Metacognição. E explico para eles o que é uma metacognição. Entendi. Ainda falo para eles, você tem o seu cérebrozinho, você tem que usar. O que você está fazendo é que você agora tem um outro cérebro ou um conjunto de cérebros virtuais que vão pensar junto com você. Não vão pensar por você. Eles vão pensar com você. E em algumas coisas eles vão pensar para você. De repente, algumas informações que você levaria centenas de dias para fazer, ele vai coletar, ele vai buscar e vai sistematizar. Agora, falando em escola, Paulo, eu observo assim, as privadas, por força da concorrência, porque precisam ter slogan, precisam ter portfólio, precisam estar antenadas, é um negócio. Então, eu creio que ali, realmente, essas inovações elas vão ser mais disputadas à tapa, até como diferencial. Diferencial de matrícula, diferencial de mensalidade, diferencial de preço, diferencial de aprovação e tal. Nas públicas, a banda me parece tocar diferente, sabe? A gente vai para uma pandemia, né? Você tem aqueles arremedos de iniciativas sem pé nem cabeça. O iJesus. O iJesus.com.br, aquela coisa. No fim, tu aprova todo mundo e papapau. Aí volta da pandemia, qual deveria ser a preocupação número 1? Bom, vai ter pandemia de novo, né? Provavelmente. Tomara que não na nossa geração, mas um dia pode aparecer, pode alguém comer ali o lagarto lá, não sei da onde, ficar doente, espirrou na cara de outro, e se for na China, você espirra na cara de 10 se contamina, de 10 vira 20, 30, 50, sem o mundo contaminou de novo. Aí você tem ali, não tem nenhum tipo de trabalho sendo pensado ou feito, pelo menos em várias redes que eu conheço, algumas já se adiantaram, outras não, de você institucionalizar o uso dessas ferramentas tecnológicas, mas a sério. Parece que a escola simplesmente voltou com muito alívio, respirando aliviado ao que era antes. E aí, o que me lembra a escola hoje em dia? Ela me lembra a Santa Inquisição. Eu vejo como se fosse assim, Galilei, Giordano Bruno, descobrindo aquelas coisas maravilhosas. E a igreja dizendo, não, camarada, não. Aqui não. Aqui vocês não vêm com essas histórias de terra rodando assim pra lá, papapá. E a escola parece ser tão refratária, especialmente a rede pública, muito refratária à tecnologia. Tá com o celular em sala de aula? Proíbe. Recolhe. Guarda. Tem rede? Não tem rede. Então não pode usar rede. Ah, professor, você pode pedir pro aluno trazer, quando for para ajudar na aula, o celular. Mas não tem rede na escola que o aluno possa usar. E eu sinto que há sempre um distanciamento. Professores, muitas vezes, não todos, mas vários também se comportam da maneira meio ludista.
Quebre a máquina, queime a máquina, não me adapto à máquina, não quero saber da máquina, a máquina isso, a máquina aquilo, o bom velho quadro negro e tal. Então, infelizmente, Paulo, acho que tudo isso que a gente levantou, todo esse potencial para a ciência, que é um potencial enorme para a ciência, o potencial para o ensino, para a personalização, isso vai estar muito longe de chegar nas massas. Eu estava comentando contigo, eu tive uma experiência hoje. Hoje eu usei a inteligência artificial com os meus alunos, no ano. Pedi. Legal. Foi orientado, claro. Eu pedi para cada um trazer, né, o smartphone. Nem todos tinham smartphone, é rede pública, então nem todos têm. Então fizeram em grupo. Um colega possa ajudar o outro. Não tem internet na escola, então cada um teve que contar com sua própria, né, seus próprios dados pacote móveis, de seu dados. próprio pacote de dados, que a gente sabe que do aluno também é limitado e tal. E dessa vez eu fiz o trabalho orientado com eles. Coloquei as perguntas que eles poderiam fazer ao chat GPT sobre a revolta da vacina. Ah, você escolheu a revolta da vacina. Maneiro, e aí? Comparando a revolta da vacina com a pandemia de Covid-19. Pô, bacana, cara. Bacana. Pedi para eles pesquisassem sobre negacionismo e joguei um desafio final para eles. Peçam ao chat GPT para construir um diálogo sobre negacionismo. E ele construiu. Então, os alunos ficaram impressionados, primeiro, com a velocidade da resposta. E essa foi a primeira reação deles. Como é que esse negócio aqui é rápido e fala rápido? Porque ele vai... Ele é um modelo de linguagem, né? Ele, na verdade, você pensa que você vai ler com calma, devagarzinho, ele vai... A resposta vai ler... É uma metralhadora. É uma metralhadora de informação, de palavras. Literalmente. E no final eles ficaram impressionados com a capacidade que o recurso tem. Alguns até tentaram dar uma driblada no texto grande, mandaram resume para mim. Ele resumiu. Ou seja, ao invés de negar a tecnologia, dizer, cara, não pode, não, tá proibido, não, tu não vai copiar, não, tu não vai botar isso aqui para fazer o trabalho por você. Tem que trazer para perto. Porque os cientistas de amanhã, aliás, os cientistas de hoje que já estão usando isso, as novas vacinas, os novos medicamentos, as novas descobertas, os novos produtos que vão ser incorporados, inclusive aos modelos produtivos, tudo isso já faz a gente pensar que é uma realidade, que as pessoas precisam estar treinadas, inseridas, conhecendo, participando dessa realidade. E eu vou dizer uma coisa pior ainda. Negar o acesso a isso a uma grande quantidade de pessoas, especialmente da classe trabalhadora, que é a maior parte da população, chega a ser criminoso, Paulo. Porque você está produzindo uma exclusão que vai definir no futuro quem vive, quem não vive, quem trabalha, quem não trabalha, quem participa socialmente, quem não participa. Cara, isso é uma discussão tão complicada, assim, ela é complicada não só do ponto de vista técnico, tecnológico. Do ponto de vista ético. Do ponto de vista ético, do ponto de vista político. Exatamente. Entendeu? Essa é uma discussão tão complicada porque qualquer coisa que você fale, de uma certa maneira, você acaba ferindo muitas suscetibilidades. Isso eu percebi. O bom é que eu já estou ficando com a idade de já não ligar mais para ferir suscetibilidade. É verdade. Cara. A gente já está chegando numa idade, entendeu? Que a gente não tem que ter medo de cara feia. Não, eu estou ficando velho e sem paciência para mimimi no meu ouvido. Então, por exemplo, assim, você estava falando desse negócio... Aliás, inclusive, estudei muito para poder... Também não ficar ouvindo mais qualquer mimimi. É verdade. Diga-se de passagem. É verdade. Mas, cara, olha só. Eu comecei a perceber esse negócio, esse processo, né? Quando eu passei a usar mais o YouTube. Olha só, assim, eu tenho o costume, né? Ou vício, eu não sei. O costume de ler os comentários. Minha mulher adora fazer isso também. Então, por exemplo, eu quando vejo uma aula postada no YouTube, eu leio os comentários, né? E eu não sei se você já teve a oportunidade de ler. Algumas vezes já vi. Que eu já vi trocentos milhões de vezes a pessoa dizer assim, olha só, o cara chega e fala assim, eu vou para a faculdade, mas aprender mesmo eu aprendo no YouTube. Já vi comentários assim. Mas por que não entendi nada na minha aula, mas aqui eu entendi tudo. Mas por que o cara tá falando isso, Paulo? Agora vamos lá, tá bom. Telespectador, olha só. Assim, coisa de professor mesmo. Assim, qualquer aula,
português, matemática, história, qualquer aula, ela tem como se fosse um script. Entendeu? Ela tem como se fosse um esquema, né, que é basicamente o seguinte: é aula expositiva, exercício e correção. É isso. Ah, e tem a revisão também. E tem a revisão. É que, isso. por acaso, chama-se modelo jesuítico. Modelo jesuítico. Foram os jesuítas que criaram isso. Exatamente. Então você dá uma aula expositiva sobre o tema. Revolta da vacina. Aí você fala, dá 10, 20 minutos sobre a revolta da vacina, depois você dá um exercício, depois você corrige e faz uma revisão. Qual é a tecnologia tradicional para isso? Quadro negro. Você coloca isso no quadro, vai falando e é assim que é feito. Aí, pare para pensar, presta atenção aqui, espectador. Assim, você está numa sala de aula, né, que não tem ar-condicionado, com 40 graus no Rio de Janeiro. Em Cabo Frio também precisa longe, tá bom, não. Cabo Frio, vamos dizer aqui, Cabo Frio. 40 graus, a sala não tem ar-condicionado e tem 40 pessoas ali dentro. E você está fazendo exatamente esse tipo de aula. Entendeu? Aí o que acontece? As pessoas que estão ali na frente da sala de aula, né? As pessoas que estão ali na frente da sala de aula, de repente elas estão prestando atenção. Mas quem está lá no fundo, meu amigo... Simplesmente... Ô Paulo, isso né? aí a gente resolve com o seguinte: empatia e preenchendo formulário. Pois é. Aí se você preencher formulário pedagógico e tem empatia, tu resolve esse problema. Exatamente. Ou tu resolve, que também outro jeito de resolver. Manda um fax aí, né, para mudar a estação do ano, essas coisas. Exatamente. É esse tipo de mensagem, entendeu? É que a gente recebe. E aí você, meu amigo, professor... Só que não recebe amistosamente. Não recebe sob a forma de coação. Exatamente. Né? Você, professor, você fica com essa banana, entendeu? De administrar esse tipo de coisa. Agora, se coloca no lugar do aluno que gosta daquela matéria... né? Mas ele não conseguiu prestar atenção porque tem trocentos milhões de pessoas que estão falando ali e ele não consegue prestar atenção no professor. Você sabe o que esse cara vai fazer? Esse cara vai pro YouTube, ele vai digitar lá, ó, revolta da vacina. Aí vai aparecer um professor lá com o banho tomado, entendeu? Com a produção toda feita, não sei o quê. As telas passando. E aí ele vai dar uma aula sobre a revolta da vacina que aquele cara não tem no ambiente de aprendizado tradicional. Aí o que esse cara vai fazer como resposta a esse conteúdo que ele está recebendo? Poxa, eu estou aprendendo aqui no YouTube o que eu não aprendi na escola. Aí fica parecendo que a culpa é desse professor que está lá malhando na escola. É a culpa do professor. É óbvio que a culpa é do professor. Entendeu? Nunca é da estrutura. Não, você tá imagina. Você tá doido? E aí, o que você percebe? Você percebe... Eu já percebi o seguinte, Paulo, que assim, a parte da aula expositiva, ela já migrou, Paulo, para o meio virtual. Sim. O aluno prefere assistir a aula expositiva, o conteúdo, né, lá no YouTube. Entendeu? Se ele tiver que fazer alguma pergunta tal, ele vai fazer onde? Ele vai fazer lá em sala de aula. Entendeu? É tão antiga que o pessoal está descobrindo agora a sala de aula invertida. Exatamente. Esse tipo de metodologia. E aí muitos professores começam a falar assim, não, porque agora tudo que eu falo, o aluno vem e me contesta. Claro, ele está no YouTube. Ele tá no YouTube. E agora com o chat GPT vai contestar ainda mais. Ainda mais. Ele está no YouTube, ele está vendo a matéria que você está dando. Exato. E aí, assim... No fundo, é como se fosse... Cara, assim... É como se fosse uma revolta silenciosa. Entendeu? É como se esse aluno chegasse e falasse assim... Cara, olha só... ao invés de eu chegar a quebrar a escola, não ir, não sei o quê... Eu, silenciosamente, digito aqui no YouTube e eu tô assistindo esse conteúdo, entendeu? Então, ela tá tão cacarecada que não precisa nem quebrar. Agora, eu tenho uma outra coisa também, Paulo. Quando eu tava falando disso, você falou até de sala de aula, eu até lembrei. Meu sonho é sala de aula no modelo finlandês, que é a coisa mais linda que existe. O pessoal vai dizer, você é sonhador, você é sonhador. Eu não sou sonhador, que se eu fosse sonhador, isso não existia na Finlândia. Porque isso existe, tem como fazer, não fazem porque não querem.
Mas você tem um modelo dentro dessas salas de aula, elas são mais amplas, elas têm menos alunos e elas têm vários recursos ali. Ela tem mesas para você trabalhar em grupo, ela tem mesas para você trabalhar individual, ela tem alguns computadores na sala de aula. Isso. E ela tem um cantinho de projeção. Eu tenho numa sala, você lembra, até quase remonta a Montessori, né? Pelo menos os fundamentos principais. Eu tenho numa sala de aula pelo menos umas 6 possibilidades de espaço para trabalhar com eles. Então eu posso trabalhar por estações. E eu posso trabalhar com o aluno pelos centros de interesse dele. Como é que você quer aprender hoje, Paulo? Paulo Roberto, você gosta mais de aprender virtualmente? Então vem cá, você vai sentar com o pessoal aqui que vai assistir essa aula, só que na linguagem do YouTube. Você vai pro ChatGPT, você vai assistir um filme aqui comigo e você vai ter uma aula presencial expositiva. Eu rodo as estações. Não é à toa que a Finlândia está onde está e não é à toa que o Brasil está onde está. Agora, dentro dessas temáticas que a gente está tratando, essa semana apareceu não é fake news, né? A fake news do Papa. O Papa estiloso. Você viu a foto do Papa? Criada em inteligência artificial. Gangsta Francis. E muita gente caiu nessa. Não, e você viu a foto do Trump sendo preso? Essa eu não vi. Cara, também? cara, eu olhei aquela foto assim, gente, o Trump entrando em cana. Eu falei assim, já pensou se esse troço começa, se o pessoal começa a trabalhar com esse tipo de coisa aqui no Brasil? Eu te digo, Paulo, olha, se a gente já tem aplicativos que podem reproduzir a voz humana, como qualquer cantor famoso, se já consegue produzir imagens com tamanha perfeição e resolução cada vez maior. E aí, cara, como é que fica essa questão da cultura, do comportamento, da política, dessas produções narrativas? Como é que a gente vai distinguir? A nossa preocupação até o ano passado era distinguir o que era uma informação real e o que era fake news. Agora eu acho que a coisa vai complicar, porque a gente vai ter que tentar desvendar o que é real e o que é produzido. E aí, cara? E a gente falando aqui de educação de base, como é que essa criançada vai saber isso? Vai ser o mundo daqui para frente. Porque, claro, a gente está falando aqui de certas coisas que são desejosas para o nosso... para os nossos olhos, para a nossa perspectiva, é o avanço da ciência, é o uso da tecnologia para você descobrir a cura do câncer, a cura da AIDS, a cura de todas as doenças, como produzir mais comida, como tornar o ambiente mais sustentável, como é que o cara vai descobrir um jeito de a gente colonizar outro planeta. Tudo, a gente está com essa visão, como foi na Revolução Industrial, aquele deslumbramento com a ciência, com a máquina. Tecnoevangelismo. O capitalismo pode tudo, a gente pode tudo agora. E a gente está com essa mesma sensação. Agora, o que a gente vai ver na prática, antes de ver essas maravilhas todas acontecer, é isso. É essa foto que eu não sei se é real ou se não é. É essa notícia construída, porque uma inteligência artificial pode construir uma notícia. E ela vai construir. Ela vai construir. E como é que a gente educa essa sociedade que já não consegue nem se desvencilhar, nem as tia do Zap aí consegue distinguir se vacina vira jacaré, se, entre outras barbaridades que circulam nesse negócio de Zap, né, de grupo de Zap. Como é que vai distinguir? Se não consegue distinguir o raio de uma informação ridiculamente esdrúxula, como é que essas pessoas vão distinguir o que é real, o que é o imaginário? Como é que isso vai impactar na política, inclusive? Não, eu acho assim, cara. Eu acho que um dos papéis que a educação terá no futuro, um dos papéis mais cruciais será exatamente essa capacidade de exame crítico da informação. Entendeu? Porque, veja bem, eu estava falando dessa coisa do YouTube, né? O que acontece? O conteúdo, de uma certa maneira, ele já está online, ele já está disseminado na rede, entendeu? As pessoas falam muito mal da Wikipédia, entendeu? Mas, assim, ao longo de todos esses anos, a Wikipédia ela melhorou muito. E a inteligência artificial vai fazer agora um escaneamento ali, vai fazer um pente ela melhorou fino, muito. Vai melhorar mais ainda. Então, assim, hoje você tem centros de informação, né? Lugares para você se informar muito grandes. Entendeu? Então, assim, eu acho que cada vez mais um professor,
né? Ele vai ser menos um reprodutor de conteúdo e mais um tutor, né? No bom sentido da palavra, no sentido dele mostrar exatamente esse tipo de coisa. Porque não é só a notícia falsa da notícia verdadeira, mas a informação boa da informação ruim. Exato. Entendeu? E sem contar os empregos, né, Paulo? Porque vai mudar as relações de emprego também. Não, vai mudar tudo. Cara, assim, uma coisa que é muito interessante, e é por isso que eu acho que nesses momentos, assim, essa consciência, esse raciocínio histórico, ele é muito importante, entendeu? Eu não sei se você se lembra, quando chegou, né, a planilha eletrônica no mundo do trabalho. Cara, você sabe como é que era feito a contabilidade de um banco? Meu pai foi bancário durante muitos anos. Maluco, né? Meu pai foi bancário durante muitos anos. Usou aqueles livrões do tamanho meu dessa pai mesa? começou como escriturário, né, cara? Aí, o que acontece? Como é que era feita a contabilidade de um banco? Tinha uma profissão chamada guarda-livros. Entendeu? E o que esse cara fazia? Esse cara chegava e fazia a escrituração. E era para isso que existia a profissão de escriturário, para fazer a escrituração. E aí veio a planilha eletrônica. O que a planilha eletrônica fazia? A planilha eletrônica foi um dos movimentos, né, um dos capítulos da automatização do trabalho do escritório. Por quê? Porque a planilha eletrônica ela permitia fazer cálculos que antes era o contador, antes era o escriturário, o guarda-livro que fazia. Então, a planilha eletrônica fazia isso automaticamente. A primeira planilha eletrônica comercializada foi a VisiCalc, no começo dos anos 80, né? Aí, pouco tempo depois, chegou no Brasil uma planilha eletrônica chamada Lotus 123. Lotus 123, eu cheguei a usar. Exatamente, Lotus 123. Usei muito Lotus, Pascal. Exatamente. Só que depois a Microsoft trouxe o Microsoft Excel. Entendeu? E isso... Assim, isso mudou inteiramente o trabalho do escritório. E não tem como achar que as pessoas... Vai continuar a mesma coisa. Como o computador mudou. Como os caixas de banco foram substituídos pelos caixas eletrônicos. Exatamente. Assim, então, o que aconteceu? Mas a planilha eletrônica, ela acabou com algumas profissões? Sim. Mas você percebe que hoje a planilha eletrônica ela permitiu que outras profissões também surgissem. Sim. Então vai mexer, né? Ela mexeu. Essas então, peças, o grande lance da inovação tecnológica é que ela, ao mesmo tempo, ela destrói, mas ela cria também. Entendeu? Agora, é aquela coisa assim. Quantos empregos a inteligência artificial vai destruir? Eu acho que muitos. Mas também vai recriar vários, né? Quantos ela vai criar? Eu também acho que vai criar muitos. Entendeu? Por exemplo, outro dia eu estava lendo um artigo, né? Eu estava lendo um artigo que uma das profissões mais em alta hoje nos Estados Unidos é radiologia. Entendeu? E a coisa de uns 5 anos atrás, assim, algumas pessoas dizendo assim, cara, a inteligência artificial vai acabar com a radiologia, com o técnico, né, de radiologia. Por quê? Porque a inteligência artificial vai ler as imagens substituindo. Mas, na verdade, não é isso que está acontecendo. Muitas vezes, o que aconteceu com a planilha eletrônica? A planilha eletrônica, na verdade, ela otimizou o trabalho. Sim. Entendeu? Sim. Ela otimizou o trabalho. Você fazer um cálculo hoje numa planilha eletrônica é 100 vezes melhor e mais eficiente do que você fazer isso à mão, cara. Sim. Entendeu? Então, em muitas profissões, eu acho que ela não vai acabar, né? Não acho que a inteligência artificial vai acabar com o trabalho do professor.
Sinceramente. Eu não também acho que não. Mas assim. Mas vai transformá-lo profundamente. Profundamente, a ponto de você. Do médico, do advogado, do juiz. Advogado, exatamente. A ponto de você, daqui a alguns anos, você chegar assim, os próximos professores lá de 2050, uma coisa assim, chegar assim, porra, mas era assim que esses caras davam aula, é? É assim que esses caras davam aula, cara. Que primitivo. Caramba, cara, olha só como é que esse pessoal... Essa cirurgia era feita assim. Entendeu? Caramba. Então eu acho que vai ser isso. Entendeu? Eu acho que vai ser isso. Caixa de Pandora. Vamos abrir a caixa de Pandora. Pandora. Ó, é pinga fogo. É 1 minutinho para cada resposta. Eu lanço a pergunta, você responde, eu rebato aqui, tá bom? Vamos lá. É melhor conversar com a inteligência artificial do que com alguns seres humanos? Pô, cara, olha, depende. Depende do ser humano. Eu marcaria sim, cara. Depende do ser humano, cara, porque olha... Eu já bati muito papo bom com o chat GPT do que eu já bato com muita olha gente. só, assim, respondendo muito rapidamente. Se você estiver conversando com um ser humano numa rede social sobre política no Brasil, cara, é muito melhor a inteligência artificial. Vai para a inteligência artificial. Com certeza. Cravo direto. Chat GPT... Concordo, endosso. Vai. Rola se apaixonar por uma assistente virtual? Cara, olha só. O que é esses sites como... Como é que é o nome? Esse que da Match, como é que é o nome? Ah, o Tinder. O que é o Tinder, cara? O que é o Tinder? Bom, não, agora assim, na real. Na boa. Na real, o sujeito chega... A gente tá falando de fake, não sei o quê. Cara, o que é um perfil do Tinder? É a coisa mais fake que você pode ver na tua vida, cara. É a coisa mais... E a quantidade de gente... Outro dia eu tava vendo uma matéria de uma pessoa, né, que se apaixonou por um perfil do Tinder. E a mulher, cara... A mulher fez transferência bancária, deu dinheiro pro cara, não sei o quê. Virou até série, né, na Netflix. Né? Exatamente. Eu falei assim, pô, precisa de inteligência artificial para você se apaixonar pelo virtual? Claro que não, né? O que foi o Orkut, cara? É verdade. O Orkut foi isso. Mas você não viu que no Japão tá desenvolvendo já aquele aplicativo que você dá beijinho? É um negocinho, um lábiozinho, você conecta no computador, aí do outro lado a pessoa dá um beijinho, você sente a vibração. Cara, e essa quantidade, olha... isso nos anos 80, nos anos 90, a quantidade de boneca inflável que vendia nas sex shops. Real doll. Exatamente, entendeu? Então, assim... Daqui a pouco elas devem vir com inteligência artificial também. É verdade. Vai bater papo com você. Oi, querido, você chegou? Oi, querida, você chegou? É verdade. Bom, pra mim hoje em dia não rola não, cara. Enfim, nem posso dizer que rola porque minha esposa tá assistindo isso aqui. Senão ela vai me botar, né? Vai me dar uma cacetada real pela minha resposta virtual. 3, colocaria a inteligência artificial pra trabalhar por você e ficaria com crédito? Pô, mas é isso que as pessoas já fazem, né, cara? É isso que as pessoas já fazem. O que vai ter de autor de livro aí no futuro, de tese, de tudo mais. Outro dia eu estava vendo uma matéria dizendo que já existem 200 títulos na Amazon de livros escritos pelo ChatGPT. Mas com o autor humano, né? Como autor humano. O cara chegou, assinou, entendeu? Não, tá, tudo bem. Se você cria um livro, né, pela inteligência artificial, o que impede você, por exemplo, de criar uma tese de doutorado? Nada impede, ué. E assinar. Entendeu? É isso. Eu acho que vai ficar... Eu acho que cada vez mais a gente vai ter que criar mecanismos, entendeu? Metodologias para identificar isso. Eu acho que vai ser difícil, hein? Eu acho que vai ser difícil. Eu também acho. Vai ser um grande desafio, cara. Eu também acho, cara. Eu acho. Se uma inteligência artificial conseguir rodar diferentes vozes e personalidades, podemos dispensar os amigos e curtir com os virtuais? Olha só, assim, respondendo muito rapidamente, eu estava lendo um artigo numa revista americana
Tem uma plataforma de inteligência artificial em que você conversa com ela como se você estivesse falando com um terapeuta. Olha só. Estivesse falando com um terapeuta. E aí, esse artigo estava falando de que efetivamente existem benefícios de muitas pessoas utilizarem isso. Cara, eu vou assim, eu não sou, né, eu não tenho bola de cristal, mas eu daria um palpite, Paulo, na minha opinião. Redes sociais como essas que a gente tem, Facebook, não sei o quê, talvez elas estejam com os dias contados. Eu também acho. Sabe por quê? Eu também Porque acho. muitas pessoas, elas vão efetivamente gostar de falar com esses chats. Sim. Entendeu? Tipo assim, bom dia, boa tarde, não sei o quê. Vão ser ouvidos, vão ser respondidos. Vão ser ouvidos, vão ser respondidos. E nesse artigo, essa psicóloga falava que essas plataformas que já existem nos Estados Unidos, elas estão sendo muito utilizadas por pessoas que sofrem de muita solidão. Sim. E de ansiedade. Sim. Entendeu? Então eu acho que isso será sim comum. Pessoas que vão se tornar amigas dos seus robôs. Entendeu? Eu concordo. Eu acho que o que a gente já viu nos filmes. Tem um filme. O Orton me socorre aí, pelo amor de Deus, que eu não lembro o nome do filme. É um filme que. Rapaz, tá na ponta da língua. É um filme que as pessoas perdem seus entes queridos, eles morrem, e a inteligência artificial cria uma simulação, cria uma espécie de robô, e a pessoa imita esse ente querido que já morreu. Uhum. E quem tá vivo vai interagindo, e a pessoa senta ali e olha, e fala, e conversa. Mas no fim das contas, assim, mas você não é minha avó? Eu falo assim, não, eu não sou sua avó. Eu sou uma inteligência programada como ela, papapá, e se comporta, tem o mesmo trejeito e papapá. Depois, quando eu lembrar, eu posto depois aí nas nossas redes o nome, que eu também não lembro. Mas acho que vai ser por aí mesmo, Paulo. Eu acho que isso, no futuro, a gente vai ter vários amigos, além dos amigos reais, vão ter os amigos virtuais. E talvez até mais qualitativos, que hoje você tem 5 mil pessoas no Facebook. Exatamente. 10 mil pessoas no Instagram, Exatamente. E tu conversa com mais 5 ou 6. E você, né? Você nunca vai conversar com mais de 10 pessoas no Facebook. Então não adianta tu ter 5 mil amigos, nem 5 mil estão te vendo. Né? Exatamente. Se um dia a inteligência artificial te acordasse pela manhã dizendo: olá, humano, a partir de agora nós governamos o mundo. E aí? Cara, eu estava lendo um artigo sobre isso que eu achei muito interessante. Que é mais ou menos assim. Se você analisar a história biológica do ser humano, você vai ver uma coisa que é muito interessante, que é assim, a nossa inteligência, ela é uma vantagem evolutiva. Por que o ser humano passou a falar? Por que ele passou a ter um cérebro grande? Por que ele passou a ter inteligência? Porque evolutivamente isso é vantajoso para ele. É vantajoso para ele transmitir os genes dele. Sim. Entendeu? Então, é mais importante ele ser inteligente do que ele ter garras, do que ele ter força física. Presas, né? Presas, tal. Ou seja, a inteligência acabou agindo como uma vantagem evolutiva. E aí você percebe o seguinte, todas as vezes que o Homo sapiens chegou a esse nível de inteligência, ele estabeleceu o quê? Quem é inteligente domina os demais. Exatamente. Foi assim que os Homo sapiens Quem é inteligente como espécie. Domina os demais. Só que uma inteligência artificial, ela não trilhou esse caminho evolutivo. Ela não trilhou isso. Ela não precisou dominar os demais para se tornar inteligente. Mas o Yuval Harari... Mas aí... escreveu no Globo agora preocupado. O autor de Sapiens. Mas veja bem, aí você vê o quê? A inteligência artificial sozinha, ela pode dominar o mundo se você levar em consideração a maneira como, a trajetória como ela evoluiu, não.
ela não tem necessidade de dominar nada. Exatamente. Entendeu? Porém, a inteligência artificial, ela é sempre programada por alguém. Então é aquela coisa assim, você não vai perder o emprego para uma máquina, você vai perder o emprego por um humano que projetou a máquina para fazer que usa aquilo. aquela máquina melhor do que você, entendeu? Então a dominação, é aí que a gente chega na questão que não é tecnológica, é a questão ética, você está entendendo? Vamos precisar de novos Isso. pensadores. Ó, chegou aqui o socorro, aqui minha esposa mandou, de uma pessoa que perde um ente querido, o robô imita um episódio de Black Mirror também. Black Mirror. Tem o filme Ela, que é com o ator Joaquim Fênix, que se apaixona pela inteligência artificial. Obrigado, meu amor. E eu aconselho também, assistam essa série Black Mirror, que vocês vão entender muita coisa do que a gente está falando aqui. Cara, você sabe que eu nunca vi essa série? Então você vai chegar em casa, você vai ver essa série que você vai ficar... Não se impressiona com o primeiro episódio da primeira temporada, não. Porque geralmente você vê o primeiro episódio da primeira temporada, você quer parar de ver a série. Não para no primeiro, não. Continua, vai vendo que você vai ver tudo isso que a gente conversou aqui mais um pouco. É assustador. Assim, eu nunca vi, não. Vou assistir. E, cara, nosso tempo acabou, ó. Porra, aí, acabou? Ó, acabou. Senão daqui a pouco aí, ó, o Orton vai cortar a gente aí. É mesmo? É mesmo. Porra. Então vamos dar tchau logo aí pra galera. Logo agora que assim, pô... Gente, é isso. Esse aqui foi o nosso primeiro programa da nossa série. Espero que vocês tenham gostado, entendeu? Da nossa falação aqui, né? E a gente vai estar aqui toda quinta-feira, às 19h30. Paulo Roberto, Paulo Cotias... No Pensa Junto. No Pensa Junto. Né? Então, semana que vem, segurança pública. Segurança pública, que é um tema que a gente vai tentar, né, conversar, entendeu? Já que é uma coisa que tá... Eu acho que vai ter algumas coisas aí nesse governo por conta disso, cara. Pois é. Mas a gente vai falar isso melhor no próximo programa. Gente, é isso. Galera, Valeu. assistam as reprises aí na Jovem TV, acesse as nossas mídias do Pensa Junto, tem aí no Facebook, no YouTube, o site da Jovem TV também, acompanha a gente e a programação aqui da Jovem também, que é muito bom. Galera, tchau. Cara, valeu. Um abraço.